Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje iremos responder a perguntas feitas pelos internautas. E a primeira pergunta foi feita pelo Rodolfo Borges Mengo. E o seu questionamento foi o seguinte: quais poderão ser as consequências práticas quanto ao fato de os juízes estarem violando a aplicação da Lei 15.109 de 2025, que isenta os advogados do pagamento antecipado de custas em ações de cobrança de honorários? Bem, a Lei 15.109 de 2025, que alterou o artigo 82 do Código de Processo Civil para dispensar os advogados do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, representa um avanço significativo para a advocacia brasileira, ao reconhecer a natureza alimentar dos honorários e aliviar o ônus financeiro dos profissionais que buscam os seus direitos. No entanto, a recusa de alguns juízes em aplicar a norma, alegando inconstitucionalidade ou outros fundamentos, gera consequências práticas que afetam os advogados, o sistema judiciário e as partes envolvidas, como, por exemplo, para os advogados, gera ônus financeiro injusto. A não aplicação da Lei 15.109 força os advogados a continuarem arcando com custas processuais iniciais, o que contraria o objetivo da norma de desonerá-los financeiramente, Isso é especialmente gravoso para os advogados autônomos em início de carreira ou pequenos escritórios que podem enfrentar dificuldades para custear ações de cobrança de honorários, comprometendo o seu fluxo de caixa e o seu sustento. A exigência de pagamento antecipado pode desincentivar também nós advogados a buscar a cobrança judicial de honorários, especialmente em casos de menor valor, devido à desproporcionalidade entre as custas e o montante a ser recuperado. Isso perpetua a inadimplência de clientes e prejudica a valorização profissional da advocacia. Em alguns casos, juízes que rejeitam a aplicação da lei têm condenado advogados por litigância de má-fé ao insistirem na dispensa das custas, como observado na decisão que ocorreu em São José do Rio Preto, em São Paulo, onde o advogado foi multado por embargos considerados indevidos. Essa prática pode intimidar advogados e desencorajá-los de invocar a lei, mesmo sendo um direito legítimo. Também existem os impactos no sistema judiciário, pois a recusa reiterada de juízes em aplicar a lei sob alegações de inconstitucionalidade, como, por exemplo, violação à isonomia tributária, pacto federativo, vício de iniciativa legislativa, enfim, cria incertezas sobre a validade e eficácia da norma e, com isso, gera insegurança jurídica. Essa resistência, especialmente por meio do controle difuso de constitucionalidade, pode levar a decisões conflitantes entre juízos de primeira instância e tribunais superiores, gerando instabilidade no sistema. A não aplicação da lei tem levado a decisões de primeira instância que são revertidas em segunda instância, como nos casos do Tribunal do Rio de Janeiro e do Paraná, onde os tribunais reconheceram a presunção de constitucionalidade da norma.
Isso aumenta o volume dos recursos, como, por exemplo, agravos, apelações, embargos, né? E sobrecarrega o judiciário, prolongando a resolução dos litígios e elevando os custos processuais para todas as partes. Alguns magistrados argumentam que a lei viola a autonomia do judiciário, pois a iniciativa para legislar sobre custos judiciais seria reservada aos tribunais, conforme as ADIs 3629 e 6859 do STF. Essa interpretação pode levar a um embate entre os poderes legislativo e judiciário, com possíveis ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa esclarecer a constitucionalidade da norma. Igualmente, existem os impactos para as partes, né, partes réis, executados, pois quando a lei é aplicada corretamente, o réu ou executado, né, que deu causa à ação por inadimplência, por exemplo, arca com as custas ao final do processo. A recusa dos juízes em seguir a norma pode manter a obrigação inicial de pagamento com o advogado, respeitando o princípio da sucumbência e beneficiando indevidamente a parte devedora, que não é penalizada pela resistência ao pagamento voluntário dos honorários. A exigência de pagamento antecipado pode levar à extinção de processos por falta de recolhimento de custas, como determinado por juízes em São Paulo, enfim. Isso impede a resolução do mérito da ação, adiando a cobrança dos honorários e permitindo que a parte inadimplente continue postergando o pagamento. Também podemos mencionar as consequências sistêmicas e sociais, já que a resistência de juízes em aplicar uma lei recém-sancionada sem aguardar o pronunciamento do STF, né, em controle concentrado de constitucionalidade, pode estabelecer um precedente preocupante. Isso enfraquece a presunção de constitucionalidade das normas aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo, minando a harmonia entre os poderes. A não aplicação da lei desrespeita o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios, previsto que no artigo 85, parágrafo 4º CPC, né, e reforçado pela jurisprudência do STF, como a súmula vinculante 47. Isso pode ser percebido como uma desvalorização da profissão, já que os advogados continuam arcando com os custos para cobrar seus próprios direitos. A Lei 15.109 visa facilitar o acesso dos advogados à justiça ao eliminar barreiras financeiras para a cobrança de honorários. A resistência judicial à norma contraria o princípio de acesso à justiça previsto no artigo 5º, 35, inciso 35 da Constituição, dificultando a efetivação de dos direitos de nós advogados e perpetuando a inadimplência. Em toda essa questão, podemos prever possíveis desdobramentos jurídicos, porque há controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei 15.109, levantada por juízes com base em violação à isonomia tributária, pacto federativo, enfim, provavelmente será resolvida pelo STF em ações como ADIs, como já mencionamos. Até lá, a aplicação inconsistente da norma pode persistir com decisões variando entre juízes que aplicam e também os que consideram inconstitucional.
A OAB tem papel crucial na fiscalização da aplicação da lei, como destacado em suas comunicações. A entidade pode ajuizar ações ou intervir em processos para garantir o cumprimento da norma, além de pressionar por esclarecimentos do STF, né, tribunais de segunda instância, como o TJ os TJs, né? E também tem revertido decisões que ignoram a lei, reconhecendo sua presunção de constitucionalidade. Esse movimento pode consolidar a aplicação da norma até a decisão definitiva do STF. Recomendamos aos colegas advogados, né, para mitigar os impactos da resistência judicial, que citem expressamente a Lei 15.109 nas petições, reforçando a presunção de constitucionalidade e a natureza alimentar dos seus honorários, que apresentem provas robustas, né, da inadimplência, como contratos ou decisões judiciais, né, para demonstrar que o réu deu causa à ação, que acompanhe também a jurisprudência local e recorra de decisões que exijam o pagamento antecipado, considerando que os tribunais superiores têm validado a norma. E reportem as violações à OAB para que a entidade atue na defesa da classe. Embora a norma enfrente questionamentos de constitucionalidade, a sua presunção de validade deve ser respeitada até a decisão do STF, e a resistência de alguns magistrados pode ser revertida em segunda instância. A longo prazo, a consolidação da aplicação da lei dependerá dos esclarecimentos do STF e da atuação vigilante da OAB, garantindo que os advogados possam exercer seus direitos sem barreiras financeiras que sejam injustas, né? A segunda pergunta foi enviada pela Sophie Estela 01, e a dúvida dela foi a seguinte: quais serão as consequências da condenação à colunista, né, e do jornal Zero Hora em indenizar em 600 mil uma desembargadora do Rio Grande do Sul por publicação que induziu o público a acreditar que ela recebia salário acima do teto, levando em consideração a liberdade de expressão e o princípio da publicidade, por um lado, e o princípio da privacidade do outro. Bem, a condenação da colunista Rosiane Oliveira e do jornal Zero Hora a pagar 600 mil, né, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, né, ex-presidente do TJ, inclusive, do TJ do Rio Grande do Sul, né, quanto a matérias publicadas, né, em 2023, sobre a remuneração de que a desembargadora teria recebido R$ 662.389,14, né, em abril daquele ano, levanta questões jurídicas e sociais complexas. A decisão judicial proferida pela juíza Karen Rick Danielvics Bertoncello, da 13ª Vara Civil de Porto Alegre, reflete a tensão entre os princípios constitucionais da liberdade de imprensa, da publicidade e da privacidade, com impactos significativos em ambos os âmbitos. Tal atitude certamente tem consequências, e podemos citar que, por exemplo, a tensão entre a liberdade de imprensa e a proteção à honra, onde existe o conflito entre a liberdade de imprensa e o princípio da publicidade, porque a Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de expressão e imprensa, né, no artigo 5º, incisos 4, 9, 14 e 220,
E o princípio da publicidade no serviço público, previsto no artigo 37, reforçado pela Lei de Acesso à Informação, né, a Lei 12.527, a lei que torna públicos os vencimentos de servidores, incluindo os magistrados. A matéria publicada no Zero Hora baseou-se em dados públicos, né, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o que, em tese, está protegido pelo direito de informar. No entanto, a juíza entendeu que a forma de apresentação, com linguagem considerada, entre aspas, sarcástica e direcionada, e sem menção à natureza esporádica do pagamento, né, os subsídios, por exemplo, né, as verbas indenizatórias, como licença-prêmio, acumuladas, configurou abuso de direito, violando a honra da desembargadora. A decisão estabelece um precedente que pode limitar o exercício da liberdade de imprensa ao exigir maior rigor na contextualização de informações públicas. Embora o STF, em decisões como a DPF 130, né, tenha reforçado a liberdade de imprensa, né, que é um pilar da democracia e que, entre aspas, a excessividade indenizatória pode inibi-la, né? A sentença sugere que o dever de veracidade jornalística inclui a obrigação de evitar narrativas que possam ser interpretadas como sensacionalistas, mesmo com base em dados verídicos. Isso pode gerar cautela excessiva na imprensa ao abordar as remunerações das autoridades públicas, especialmente quando envolvem valores elevados. Há também um impacto no equilíbrio entre direitos fundamentais, como o princípio da privacidade, né, versus o da publicidade, já que o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, prevendo indenização por danos morais. A desembargadora alegou que a omissão da natureza indenizatória esporádica do pagamento, né, de 662 mil, né, incluindo licenças-prêmios, isso induziu o público a crer que ela recebia um super salário mensal, causando intensa repercussão negativa em redes sociais e na imprensa, com ofensas à sua honra. A juíza entendeu que a liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser equilibrada com a dignidade da pessoa humana, especialmente quando a narrativa jornalística fomenta a desinformação. A condenação reforça a ponderação entre direitos fundamentais, como previsto no tema 766 do STF, ou melhor, o tema 786 do STF, que rejeita entre aspas, o direito ao esquecimento, mas admite reparação por abusos na divulgação de informações verdadeiras. No entanto, o alto valor da indenização pode ser questionado em instâncias superiores por potencial desproporcionalidade, conforme precedente do STF sobre necessidade de excessividade, melhor dizendo, indenizatória, como fator de inibição da imprensa. A decisão também destaca a responsabilidade civil da imprensa, né, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, por danos causados por omissões ou narrativas enviesadas, mesmo que baseadas em fatos públicos, né? Fatos ou dados públicos. Esta condenação abre um precedente para ações similares, pois a condenação pode incentivar outras autoridades públicas a ajuizarem ações de indenização contra a imprensa por reportagens sobre remunerações, especialmente quando os valores são altos e a contextualização é considerada insuficiente.
Isso pode gerar um efeito cascata de litígios sobrecarregando o judiciário e criando um ambiente de intimidação para jornalistas, conforme alertado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. O precedente fortalece a interpretação, né, de que o dever de informar exige não apenas a veracidade, mas também cuidado na apresentação dos fatos, né, para evitar danos à imagem. Isso pode levar a revisões judiciais em instâncias superiores, especialmente no STJ e também no STF, para esclarecer os limites da liberdade de imprensa frente à proteção à honra, possivelmente consolidando jurisprudência sobre o tema. O grupo RBS, né, anunciou que recorrerá da decisão, o que é corroborado por diversas fontes. Os tribunais superiores, conforme o TJ do Rio Grande do Sul, né, como o TJ do Rio Grande do Sul, STJ ou STF, podem reverter a sentença, especialmente considerando que os dados eram públicos e que a lei de acesso à informação incentiva a transparência. A ANJ e a ABRAGE esperam que as instâncias superiores revertam a decisão, alegando que ela ameaça a liberdade de imprensa e o direito à informação. O recurso pode levar a uma análise mais aprofundada sobre o equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a proteção à honra, potencialmente resultando em uma decisão paradigmática do STF sobre a aplicação da lei em reportagens jornalísticas. Até lá, a incerteza jurídica pode persistir, com decisões variando entre os juízes, que priorizam a privacidade, e aqueles que defendem a publicidade. Existe um forte impacto na percepção social da liberdade de imprensa, já que a condenação gerou reações de entidades como a ANJ e a ABRAGE, que consideraram uma ameaça à liberdade de imprensa. E existe o forte impacto na percepção social da liberdade de imprensa, já que a condenação gerou reações de entidades, né, como a ANJ e a ABRAGE, que já citamos, que consideraram uma ameaça à liberdade de imprensa, né, e um efeito intimidatório sobre os jornalistas. A decisão pode alimentar o discurso de que o judiciário pode estar restringindo a liberdade de imprensa, minando a confiança da sociedade na transparência do poder público. Isso é agravado pelo fato de que a matéria tratava de remunerações de uma autoridade pública, um tema de alto interesse social, especialmente em um contexto de críticas aos supersalários do judiciário. A percepção de que a imprensa é punida por cumprir seu papel fiscalizador pode desencorajar o jornalismo investigativo. O valor elevado da indenização, né, R$600 mil, e a possibilidade de ações similares podem criar um efeito inibidor, como já mencionado, sobre jornalistas e veículos da imprensa, como alertado pela ABRAGE. Isso pode levar à autocensura, com redações evitando reportagens sobre remunerações ou privilégios de autoridades públicas por medo, melhor dizendo, de represálias judiciais. A redução de reportagens investigativas sobre o judiciário pode enfraquecer o controle social sobre o poder público, limitando a transparência e a prestação de contas. Isso é particularmente preocupante em um contexto em que a sociedade demanda mais fiscalização de gastos públicos, como os relacionados a verbas indenizatórias no Poder Judiciário.
Mas isso não pode esvaziar o debate público sobre remunerações no judiciário, porque a condenação reacende o debate sobre os altos salários e verbas indenizatórias no judiciário, que frequentemente ultrapassam o teto constitucional, né, de R$ 46.366,19, que atualmente equivale aos salários dos ministros do Supremo. A ausência de contextualização na matéria, segundo a juíza, gerou uma narrativa sensacionalista que associou a desembargadora aos privilégios imorais, né? No entanto, a repercussão negativa nas redes sociais e na imprensa mencionada na sentença reflete o descontentamento social com esses valores, mesmo que legais, mesmo que previstos nas legislações, né, de regência. A decisão pode polarizar a opinião pública, né? De um lado, setores que defendem a transparência veem a condenação como um obstáculo à fiscalização do Poder Judiciário. De outro, tem aqueles que priorizam a proteção à imagem de autoridades públicas, né? E podem apoiar a sentença. Isso pode intensificar o debate sobre o teto remuneratório e a legitimidade das verbas indenizatórias, pressionando por reformas legislativas ou administrativas. A decisão proferida por uma juíza de primeira instância, né, pode ser percebida como um conflito de interesses, já que o Poder Judiciário está julgando uma matéria que critica seus próprios membros, né? Por exemplo, postagens na rede social X, né, ironizaram a relação entre a juíza e a desembargadora, né, sugerindo parcialidade. Essa percepção pode erodir a confiança da sociedade no judiciário, especialmente se a decisão for vista como uma tentativa de proteger privilégios dos magistrados. A expectativa de reversão da sentença em instâncias superiores, né, conforme expresso pela NJ, pode mitigar esse impacto, mas até lá o caso pode alimentar narrativas de corporativismo judicial. No entanto, é importante deixar claro que deve haver equilíbrio entre os princípios em conflito, principalmente o da liberdade de imprensa, né, e publicidade, pois a lei e o princípio da publicidade, né, incentivam a divulgação de informações sobre remunerações de servidores públicos, especialmente em cargos de alto escalão. A matéria do Zero Hora atende a esse interesse público, mas a decisão judicial sugere que o dever de informar deve ser exercido com responsabilidade, incluindo a contextualização adequada para evitar danos à imagem. Referente à privacidade e à honra, embora os dados fossem públicos, a sentença entendeu que a omissão de informações sobre a natureza esporádica e legal do pagamento criou uma narrativa que violou a honra da desembargadora. Isso reflete o princípio da ponderação dos direitos fundamentais, onde a liberdade de imprensa não pode se sobrepor restritivamente à dignidade da pessoa humana. O caso destaca a necessidade de um jornalismo rigoroso na apuração e apresentação de fatos, especialmente em temas sensíveis como remunerações públicas. A imprensa deve equilibrar o direito de informar com o dever de evitar narrativas que possam ser interpretadas como difamatórias, mesmo que baseadas em dados verdadeiros, como foi o caso.
A condenação reforça a responsabilidade civil da imprensa por danos morais, mesmo em reportagens baseadas em informações públicas, quando a apresentação dos fatos é considerada abusiva. O precedente pode estimular ações similares, aumentar a cautela jornalística, como já mencionamos, né? Sobrecarregar o judiciário com recursos, né, que podem levar a uma definição mais clara dos limites da liberdade de imprensa pelo STF. O valor elevado da indenização levanta preocupações sobre a proporcionalidade e a reversão da sentença em instâncias superiores é uma possibilidade, dado o apoio da lei à transparência. A decisão pode gerar um efeito inibidor sobre o jornalismo investigativo, minando a fiscalização do poder público e alimentando a percepção da censura, né, ou proteção de privilégios judiciais. O caso intensifica o debate sobre os supersalários e pode pressionar por maior transparência e reformas no sistema remuneratório. Bem, hoje ficamos por aqui, pessoal. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e comentem a respeito dos temas abordados nesse vídeo. Sigam-nos nas redes sociais, né? E muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.